Olá, estamos aqui juntas, de mãos dadas, iniciando a gravação do primeiro episódio do nosso podcast Sua Voz Pode, destinado à mulher, à escuta, o acolhimento e para dar voz à mulher. E hoje nós recebemos aqui a Júlia Nunes, advogada criminalista, que veio abrilhantar esse primeiro episódio com a gente. Júlia, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz em ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Mais feliz ainda porque eu tenho certeza que o nome fala tudo. Vocês darão voz a mim, mas não só a mim, a tantas outras mulheres que estão por casa para que elas entendam que a voz ela liberta, é verdade? Então fiquei feliz com o projeto de vocês. Já aproveito para pedir você que está gostando, que gosta de mim, que gosta das meninas, já segue esse canal porque eu sou a primeira de muitas mulheres incríveis que sentarão aqui nessa cadeira para fazer a diferença. E iniciando, como o nosso assunto é destinado à mulher, a gente quer qual é a sua leitura que você faz hoje de tantos casos estarrecedores de violência contra a mulher, de feminicídio no nosso país. Cada vez que passa eu fico mais... Eu digo assim, tem 15 anos que eu atuo diretamente com o combate à violência contra a mulher, mas não tem nenhum dia que eu não me choque com a realidade, que vem aumentando, mas os números ainda não são números reais. Inclusive a gente teve a curiosidade de fazer há 3 anos atrás um estudo para descobrir a quantidade de mulheres que formalizam a denúncia e descobrimos que aqui em Alagoas mais de 70% das mulheres não denunciam. Então você veja bem, aquela mulher que a gente tem acesso, aquela mulher que teve coragem de romper o medo, o silêncio e fala e chega na nossa timeline, né? Se chega no meu Instagram, na sua página, é porque ela rompeu muitas barreiras, a dependência emocional, o medo, a angústia, ter acesso também, porque nós estamos falando de pessoas que tiveram possibilidade de ter a sua imagem divulgada. Tem muitas outras mulheres que são silenciadas até mesmo por falta de estrutura. Eu falo da mulher sertaneja, a mulher em Delmiro Gouveia, ou até mesmo em Palestina, que muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje não conhecem, Verdade. Que é um município super pequeno aqui de Alagoas. Essa realidade, ela é terrível. Ela, infelizmente, ainda é muito pior do que nós imaginamos, mas uma certeza eu tenho, que a gente precisa se reunir para poder dar voz, porque somente através da denúncia que a gente vai conseguir a libertação. Eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, de procurar o governador do estado, que não é o atual. Eu sentei com ele e disse assim, olha, eu queria tanto pedir uma ronda do bairro, na época não era nem ronda do bairro, o que eu queria, na verdade, era a Patrulha Maria da Penha, para Mar Vermelho. Aí, muito bem, fui atendida pela assessoria, por todo mundo, disse, certo, mas vamos ver os números, porque Arapiraca tem um número de violência, de registro de violência, não estou falando de população, estou falando proporcional. As mulheres de Arapiraca, proporcionalmente, denunciam mais do que as mulheres de Mar Vermelho. Isso significa que em Mar Vermelho não tem violência? Não. Isso significa que a mulher de Mar Vermelho não está tendo acesso às delegacias ou os meios de comunicação para que ela possa formalizar a sua denúncia. A polícia lá, quando você entra em contato, demora horas para poder ir. A delegacia, se eu duvido, quem estiver assistindo aqui, que for da Redondeza, vá agora lá para ver se está aberta. Raramente está, e eu digo porque eu frequento a cidade. Então ela tem que ir para Viçosa, onde tem uma CISP. Ela vai ter que ter transporte, ela vai ter que ter a ajuda de alguém para poder se deslocar, e tudo isso faz com que essa mulher não denuncie. Dificulta, né? Dificulte. Então, quando o governador, seja ele quem for, vai analisar a possibilidade de levar a Patrulha Maria da Penha, ele vai levar para Mar Vermelho, que não tem denúncia, ou ele vai levar, por exemplo, para Pão de Açúcar, que o número de denúncia é maior do que de percentual? Para Pão de Açúcar. Por isso a importância de a gente aproveitar o espaço de vocês para dizer para a mulher que a gente só vai conseguir modificar essa realidade quando vocês formalizarem. Desde a pequena denúncia de violência de menor potencial ofensivo, né, o crime contra a honra, a violência psicológica, até mesmo as tentativas de feminicídio. Ô, Júlia, como a mulher deve proceder diante de uma situação dessa e quais são os passos o que é que vai acontecer com ela nessa situação? Primeiro sinal da violência, você tem que se afastar do seu agressor. Muita mulher dizia assim pra mim, Júlia, cachorro que late não morde. Isso não existe. Todo que cachorro que late tem dente e morde. Então, se você tá vendo o comportamento diferente, o agressor, os piores dele, e eu falo com propriedade porque estudei e porque sou sobrevivente, no início ele é o melhor.
O mais grave, o pior deles é o melhor namorado. É o melhor namorado, quando eu falo, não é no namoro. É o que encanta. Ele vai ser um lorde, ele vai fazer com que você sinta que ele é o príncipe encantado, que ele é a sua salvação, que você não precisa trabalhar tanto, que você vai ter uma segurança. E aí, quando você começa a conviver, ele dita regras para você que você obrigatoriamente em uma hora vai ter que quebrar. Regras que são impostas por ele, ou algo que você faz que ele nem tinha dito como regra, mas que foi algo que chateou ele. Então, ele vai culpar a mudança dele para o comportamento que foi feito pela mulher. Então, você vai viver numa luta constante de tentar fazer com que ele voltasse a ser o que ele era no início, modificando o seu modo de vestir, de se comportar, as pessoas que estão ao seu redor. Tudo isso numa busca incessante para que ele volte a ser o que ele nunca foi, que ele fingiu ser. E assim você permanece nesse relacionamento e a violência vai agravando. O estudo também já está comprovado que a violência é cíclica. Então, é um período maravilhoso, aí vem um período de tensão, aí vem a explosão, depois vem um arrependimento, um pedido de desculpa, um vou mudar, você perdoa e recomeça tudo de novo. Esse ciclo ele pode ser distante, dependendo da personalidade da criatura, ou ele pode ser bem curto, porque chega num período que a mulher já é tão dependente que ele quebra várias vezes e a mulher já se sente culpada. Então, o que é que tem que ser feito? Mudou o comportamento. Ele começa a lhe controlar. Você deve limitar. Júlia, você não vai conseguir mais namorar e conviver com ninguém? Não, vai conseguir. Porque se eu consigo freá-lo do início e ele procura outra pessoa, não sei se vocês são solteiras, mas digamos que, vamos aqui, minha amiga, minha querida, a doutora Sheila que tá aqui, é solteira também. Então ele não se deu comigo, vai pra Sheila. No primeiro comportamento errado que ele tiver com Sheila, Sheila corta, ele vai dizer, epa, o problema não é com a Júlia. O problema não é com a Sheila, o problema é comigo, porque ainda existem aqueles homens que são agressores e que não conseguem se identificar. Eu fiquei muito tempo num relacionamento que a pessoa me ouvia palestrar e dizia, eu mudei muito. Eu mudei muito porque eu fazia coisas que eu nem imaginava que era violência contra a mulher. Então, existe o agressor que é agressor porque quer, mas existe aquele que não consegue identificar que está acabando com a nossa autoestima. Então, o que eu digo para você que está em casa é o seguinte, você está vendo que você tem um comportamento que está precisando ser mudado de forma brusca. Ele está se afastando das pessoas que você gosta. Ou sua autoestima está caindo, se afaste. A violência velada também é uma violência muito séria que traz um alto índice, inclusive, de suicídio. Cada 5 mulheres vítimas de violência, 4 já pensaram no suicídio e uma já tentou. Existem aqueles casos que são mais severos que ele mesmo mata, mas infelizmente existe aquele caso que a mulher adoece e acaba tirando a própria vida. Então, verificou a violência, se afaste do agressor. Se a violência não é velada, é uma violência que você já sai da boca dele, já sai através das atitudes de perseguição, procure a delegacia mais próxima da sua casa e formalize o boletim de ocorrência solicitando a medida protetiva, que é um benefício. Eu não tenho como ir, eu não tenho tempo, não tenho disponibilidade. Hoje aqui em Alagoas existe a possibilidade de você fazer o registro da ocorrência com o mesmo valor do registro presencial através do site. Então, você se colocar no Google, Delegacia Interativa Alagoas, já vai encontrar o link, você clica, é autoexplicativo, vai fazer o seu registro da ocorrência e requerer a sua medida protetiva. Afaste-se e solicite essa medida de afastamento, de proibição de contato, para que você possa restaurar a sua vida e não piorar e acabar sendo um número para a gente. E, doutora Júlia, quais são os tipos de medidas protetivas e qual o tempo que a mulher tem que esperar para que elas, de fato, sejam efetivadas e ela ser protegida? Importantíssimo. A medida protetiva é um processo civil. Apesar de você requerer através da delegacia e a gente ficar, ele vai responder por um crime, ele vai perder o emprego, não funciona dessa forma. Medida protetiva é um processo civil que traz um rol de inúmeros direitos que você pode requerer, mas esse rol é um rol exemplificativo, são exemplos de direitos. Ela pode requerer o que ela desejar. Vamos os mais comuns. Nós temos a proibição de aproximação, então ele vai ficar com uma restrição de aproximação por metros. Aqui Sim. Em Alagoas, o comum é entre 300 e 500 metros. Ele fica proibido de se aproximar neste raio. Caso ele se aproxime, você pode ir acionar a polícia e ele vai ser preso em flagrante, pelo simples fato de ele ter se aproximado e ter descumprido a medida protetiva. Existe também para aquelas mulheres que estão em coabitação e necessita que ele saia, e o seu agressor, ele não quer sair, ele se nega a sair, ele quer insistir que a casa também é minha e eu vou continuar cometendo violência com você dentro da sua própria casa. Você tem direito de pedir o afastamento, a retirada dele do lar. Então você pede e o juiz dá um prazo para que ele saia, normalmente imediato.
A medida protetiva também tem o direito, por exemplo, de você desarmá-lo. Se ele é uma pessoa que ele é CAC, ou ele tem a posse ou o porte de arma, e isso é um risco para você, você pode requerer e o juiz fazer uma retirada. Importantíssimo, pensão alimentícia. No início da minha carreira, eu conseguia muita prisão, e aí no final eu via as mulheres pedindo para que eles fossem soltos. E eu não entendia, porque era a mulher que mandava prender porque era vítima de violência e depois era ela mesma que queria que ele fosse solto. E eu descobri diversas coisas fora a dependência emocional, que também era a dependência econômica, financeira. Ele estava com ela em casa, ela apanhava, mas ele estava fora, ela passava fome. Ele tinha criança, então ele abandonava as crianças, porque essa é a realidade. O agressor abandona a família de uma forma geral. E hoje a medida protetiva, ela traz o benefício de pensão alimentícia imediata. Quando eu falo imediata, é porque quando você requer a medida protetiva, o juiz tem prazo. Se a gente entra com um processo com um liminar, aqui em Alagoas normalmente vai demorar 3, 6 meses para poder sair um liminar de pensão alimentícia. Na medida protetiva, isso vai ter que ser feito em no máximo 72 horas. Então, em 72 horas você tem todos esses direitos e muito mais, dependendo do caso. Dependendo do que você necessitar para resguardar a sua integridade. Que não tenha contato com filho. Se você comprovar, obviamente, que é um dano para o filho, com testemunhas, ou que ele não possa postar uma foto sua, ou que ele não possa entrar em contato com você através de meios de comunicação, nem que seja por e-mail. Hoje a mulher tem a possibilidade, inclusive, de se afastar do seu trabalho. Então, tudo isso é um benefício que as mulheres precisam saber, que está dentro da Lei Maria da Penha, que é a medida protetiva que pode ser requerida através das delegacias, através, inclusive, da delegacia virtual, e a resposta ela é quase imediata. Ô, Júlia, e se ele descumprir essa medida protetiva, o agressor? Aí ele comete um novo crime. Quando ele lhe xinga, ou ele lhe ameaça, ou ele bate em você de alguma forma, ele vai responder o crime da violência que ele praticou. O crime contra a honra é um. Violência patrimonial é outro. Tentativa de feminicídio ou lesão corporal é outro. Mas não, ele não cometeu nenhum desses crimes, mas você está se sentindo amedrontada porque ele lhe persegue. Aí você entrou com a medida protetiva. Se ele descumprir essa ordem, ele comete um novo crime, que é o descumprimento de medida protetiva. E na medida protetiva, já vem informando que, no caso de descumprimento, está ocorrendo o crime. Ele é preso em flagrante. Então, se ele descumpre, ele pode ser preso imediatamente em flagrante, ou ele pode responder um novo processo. A cada descumprimento, um novo processo. Se ele entrar em contato com você hoje, ele descumpriu uma vez, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, informa dos autos e pede a prisão dele. Aí o juiz pode, dependendo das medidas que forem quebradas, não através do flagrante, ele saiu do flagrante, mas decretar a prisão dele. Interessante é que desculpa, querida, interessante é que nós temos uma convidada, né, que o ex-companheiro sempre está descumprindo medidas protetivas e pagamento de pensão alimentícia e nada acontece com ele. Pois é incrível que, infelizmente, no Brasil existe uma coisa, eu não conheço o caso específico, né? Eu não estudei o processo, não posso falar a fundo sobre isso, mas eu posso falar com a minha vivência, que infelizmente a corrupção existe em todos os locais. Existe dentro de delegacias, existe para os próprios advogados que podem se corromper, como qualquer outra pessoa, mas existe também dentro do judiciário. Então, se está acontecendo qualquer tipo de ilegalidade na atitude praticada pelaquela pessoa que está gerindo e tomando as decisões, a gente é obrigada a formalizar a denúncia. Para isso existe aí o conselho, né? Para isso que existe a questão da representação e precisa ser feita. Então, se está sendo descumprido, se tem várias coisas, se tem provas, se está tudo dentro dos autos e não está tomando uma atitude, o juiz titular tem que representar o juiz. Não, é a delegacia que não coloca para frente, porque o juiz só vai atuar se comprovado o crime. E quem comprova esse crime inicialmente é o relatório do delegado, que vai indiciar, não vai indiciar, ele vai dar o relatório dizendo para ele o que é que ele concorda, que vai ser encaminhado para o judiciário. Tem que descobrir onde é que está acontecendo a falha e se essa falha estiver acontecendo, quem é que está sendo corrupto, seja por influência, seja por dinheiro ou seja por qualquer outra coisa. A minha pergunta era sobre isso, porque existe o medo da mulher denunciar, a insegurança, né? E o fato dele continuar reincidindo, né? De ir atrás, praticando novos crimes, né? Ir em lugares e continuar com ameaças,
tanto que aumentou o feminicídio, quer dizer, quantas pessoas já estavam com medida protetiva e morreram por conta disso. A falta da presença do Estado. Eu sou professora universitária, então eu sou uma eterna pesquisadora. E eu gosto da pesquisa em si. Então, eu cheguei à conclusão que eu vou descobrir o porquê que as mulheres não denunciam. E aí, fui fazer pesquisa mesmo de perguntar às pessoas que eu atendia, por que você não denuncia? A palavra mais dita por uma mulher vítima de violência é medo. Então, ela não denuncia por medo. Ah, Júlia, mas ela já apanha, ele quase matou ela, sim, mas ela tem medo que a violência deixe de ser dela e passe para ser para outras pessoas. Normalmente as mulheres que morrem, vítimas de feminicídio, elas não acreditam que serão assassinadas. Tem esse primeiro ponto. Ela não acredita, ela acha que foi um susto que ele quis dar, ou que ele não seria capaz de cometer. Então o medo é a palavra. Ah, não, mas eu não importo, mas chega um nível de violência, não mais importa se ela vai morrer ou não. Tem mulher que pede para morrer, para poder acabar com a violência, para poder acabar com o sofrimento, porque ela está cansada daquilo ali. Mas ela tem medo que aquela violência passe para a mãe. E a gente tem diversos casos de que a mãe, a sogra que foi assassinada, aí foi o tio que foi assassinado, foi alguém que interviu ali, ou até mesmo o próprio filho foi assassinado. Como teve o caso agora, todo mundo divulgou e divulgou a cara da mulher, colocando como se a mulher tivesse sido a traidora. E hoje a gente sabe que ela estava separada. Mas o que foi feito? Um homem matou 2 crianças. A gente divulgou o homem, mas divulgou colocando, querendo ou não, uma responsabilidade gigantesca na morte das crianças no colo da mãe. Sim. Então, a mãe tem medo disso, tem medo do filho ser assassinado. Muito violência vicária, né? Exatamente. Aí, além do medo, o segundo mais dito pelas mulheres é a dependência. Aí vem a dependência financeira e a dependência emocional. E o terceiro é a sensação de impunidade. Quando o Estado, e quando eu falo Estado, são todos os órgãos ligados à justiça e não ligados à justiça. O Estado, ele falha na proteção da mulher quando ele não dá uma resposta imediata, porque para mim justiça tardia não é justiça. A morosidade atrapalha demais. Ele traz a sensação de impunidade para a mulher, mas mais do que isso, ele traz a sensação de impunidade para o agressor. Então, se o agressor está há 10 anos, como eu já recebi processo de 20 anos, processo de 15 anos, ele cometendo violência sem nenhuma resposta dada pelo Estado, ele acha que pode cometer o que ele quiser com diversas mulheres. E é isso que acontece. Então nós estamos falando de leis que são brandas e de um Estado que falha na nossa proteção. Então nós precisamos de leis mais firmes, que deem resposta de forma imediata, leis que possam regularizar e regulamentar o tempo também de resposta, seja do juiz, seja do Ministério Público, advogado, Ministério Público e Defensoria Pública tem prazo. Mas esses prazos estão sendo cumpridos? Tem prazo, por exemplo, para conclusão de inquérito em delegacia. Esse prazo está sendo cumprido? Não. Não está sendo cumprido por quê? Não está sendo cumprido porque as delegacias estão superlotadas e os delegados não estão dando conta da demanda? Porque eu sei que essa é a realidade. Delegados que estão morrendo lá dentro. Tem aqueles que não trabalham? Tem, mas tem aquele que está morrendo lá dentro e que não está conseguindo dar conta. Cadê? Aí os deputados federais, estaduais, os vereadores e companhia limitada, todos os políticos estão cheios de assessores para fazer sei lá o quê, porque legislação não é, porque se estivesse fazendo a legislação modificar, a gente não estaria passando pelo que a gente está. Então, que esses assessores e esses cargos, eles sejam modificados para poder botar na justiça, para poder botar como servidores, para poder colocar na polícia militar, na polícia civil, para poder dar uma resposta. Então, o grande problema nosso, a realidade absoluta, é que a gente não tem uma resposta do Estado. Se a gente não tem a resposta do Estado, traz a sensação da mulher para não denunciar porque não vai dar em nada e traz o homem que acaba assassinando. Por quê? Porque ele não teve resposta. Se ele tivesse sido preso na primeira, ele teria medo. Verdade. Normalmente, e é comprovado isso, mais de 70% das mulheres que formalizam e que têm medida protetiva deferida não voltam a ser vítimas de violência. Tem 30%. Por que esses 30% voltam? Porque a gente não tem uma patrulha Maria da Penha que pegue ele do flagrante? Porque a Patrulha Maria da Penha só vai atuar, coisa que muita gente não sabe. Patrulha Maria da Penha só atua no processo que o juiz defira para ela atuar. Se você estiver sofrendo uma violência contra a mulher aqui nesse exato momento e eu ligar para a Patrulha Maria da Penha, a gente pode fazer até esse teste se vocês quiserem. Elas não vêm. Vai mandar ligar para o 190, para a Polícia Militar. Então, nós estamos falando do Estado que muito finge e pouco faz. E quando eu falo do Estado, eu estou falando de todas as autoridades envolvidas. Sim. Júlia, me permita, Júlia. Claro. A Lei Maria da Penha, ela sofreu modificações agora em 2025, né? Inclusive, a violência psicológica agora também é crime, né? Quais os tipos de provas que a mulher tem que ter das violências sofridas para poder
dar esse passo jurídico em favor dela? Graças a Deus, a gente tem evoluído bastante. Quanto à Lei Maria da Penha, é uma das leis melhores do mundo quando se fala de proteção contra a mulher. A favor da mulher, de proteção à mulher. A questão é que a legislação é linda. A prática Pois é. é péssima. Pois é. A nossa legislação é perfeita, mas a prática quase não existe. É a mulher que morre gritando. Mas ainda tem que dar graças a Deus para aquela que tem coragem de gritar, porque a que morre gritando, ela consegue uma condenação do seu agressor depois da morte. A que morre sem gritar, infelizmente, nem a condenação dele provavelmente ele vai ter, certo? Então, a legislação é linda, mas não funciona. Hoje nós temos 5 tipos de violência contra a mulher, né? Escrita, mas é também um rol exemplificativo. Violência psicológica, que dói aqui, né? Sai, E como dói aqui, comprovar, né? E como comprovar essa violência que psicológica? é o grande problema. Aí eu vou entrar nele. A moral, que é a mais fácil de comprovar, se você tiver um áudio, uma escrita, uma testemunha, porque ela sai da boca, ele fala o que quer, né? Então ele já lhe xinga, ele já lhe ameaça, você é fácil de comprovar, fácil que eu digo assim, mais fácil do que a psicológica. Sim. Então você vai conseguir um áudio dele falando, você vai conseguir uma mensagem dele, vai ser uma testemunha que viu. Fora isso, a física, que não precisa deixar marcas, mas que atinge o seu físico. A sexual, que eu digo pra você que, infelizmente, quando é a mulher vítima de violência sexual, e eu falo como sobrevivente dela, a gente se sente sujo. Então, a mulher que é vítima de violência, de estupro, por exemplo, a primeira coisa que ela faz é procurar um banheiro, é se limpar. E não pode ser feito isso, porque a gente perde provas com isso. Infelizmente, você tem que ir direto para o hospital para poder ter esse atendimento emergencial e poder ter provas contra ele. Então, se você sofreu violência sexual, vá direto para o hospital. Muito difícil, né? Muito. Essa situação para a mulher. Muito, mas infelizmente a gente tem que orientar da forma correta, é o hospital. E violência patrimonial que todo mundo tem e ninguém fala, que é um monte de gente escondendo patrimônio, é um monte de gente cheio de laranja, e esse povo que tem, quanto mais laranja tem, mais dinheiro tem, mais influência tem para poder não fazer o direito. Você tem como comprovar através de imposto de renda. Hoje está possível a quebra do sigilo bancário, que foi um benefício muito grande, que antes era quase impossível a gente conseguir no judiciário. Hoje nós temos essa possibilidade muito de conseguir. E a violência psicológica, que é a sua pergunta principal. Sim. Você faz acompanhamento psicológico. A sua dor é exclusivamente sua, porque nós temos comportamentos diferentes. Existem 3 tipos de mulher. E existe a mulher que é vítima de violência e que vai morrer sendo vítima de violência, porque ela silencia, ela vai definhando, ela entra numa depressão, ela tenta o suicídio, esse é um tipo. Existe outro tipo que é como eu, que apanha sem saber que tá apanhando, mas quando apanha, descobre que tá apanhando, levanta, grita, dá na cara, faz confusão, e aí nós temos as mulheres que acabam revidando e acabam até, algumas vezes, matando o próprio agressor. Então, esse é um tipo. E existe o terceiro tipo, que não consegue nem se identificar como vítima. E acabam sendo assassinadas por eles. Então, você tem que acompanhar esse processo com um psicólogo, um psiquiatra. Porque testemunha não é só quem vê e quem ouve, mas também é quem você conta e que vê seu sofrimento após o ocorrido. Então, eu tenho vários casos que foi possível comprovar a violência psicológica pela quantidade de medicação que começou a tomar depois do ocorrido e pelo relatório do psiquiatra. Então, se você está em casa e sabe que tem ficado depressiva, que você vem sendo depreciada de diversas formas, mesmo que seja de uma forma bem velada, procure ajuda. Você não é louco procurando psiquiatra, você é uma pessoa inteligente, como eu procurei oftalmo para poder trocar o óculos e poder enxergar direito. Você vai procurar um psiquiatra para contar o que você está vivendo, para poder melhorar a sua qualidade de vida, para tornar você uma pessoa de coragem, para poder formalizar a denúncia e também para poder ter provas de violência psicológica. Infelizmente, né, nem toda mulher tem acesso também a acompanhamento psicológico, né? Essa é uma realidade também no nosso país, no nosso estado. Há pouco uma pesquisa que eu não sabia, que na minha cabeça o que mais era violência física e a violência patrimonial, mas as denúncias eu achava que era por medo. E eu vi que o primeiro lugar é vergonha.
Sim. É a vergonha. Eu achava que era o medo, né? O medo do agressor ameaçar a família, a mãe, filho. Mas é a vergonha. A vergonha que você está passando. A Que não é vergonha. fácil para a mulher Não, com passar por certeza isso. absoluta. Você ter coragem de contar, e eu digo isso por experiência própria. Como é que você foi vítima de violência com essa personalidade? Como é que uma delegada tem um caso de uma delegada que teve os filhos assassinados? Sim. Como é que uma delegada foi vítima de violência? Mas é claro, a gente esconde muito o que a gente vive por vergonha, não só pelo que a gente passa, mas pelas nossas escolhas. Pelo julgamento, né? Muito. Com certeza. Porque você escolheu estar naquela condição, na cabeça do outro, obviamente. Sim. Não na sua realidade, porque você escolheu o príncipe e você está lutando para que ele volte a ser príncipe. Mas você escolheu, você tem vergonha desse contexto. E quando você conta, você tem medo de ser julgada. A vergonha está envolvida também com o medo, porque vergonha é o quê? É medo de ser mal vista. Uhum. Então, a vergonha é medo também. Só que revestido de uma forma diferente. Aí eu tenho vergonha. O que é que lhe deixa envergonhada? É o medo do julgamento, é o medo de ser mal vista, é o medo de ser mal interpretada, até mesmo de não ser validada. E até mesmo de ser uma mulher separada aos olhos da sociedade. Eu me separei Também. com 6 meses de gestação, meu amor. Não, mas tem muitas mulheres que mas evitam esse confronto também por isso. Porque eu tô dizendo assim, eu me separei com 6 meses de gestação. Porque muitas me julgaram. Muitas. Imagina. E pessoas que me amam. É isso. O Que julgamento gostam de vem de mim. pessoas próximas, vem de mulheres, vem de amigos. Esse julgamento, quer dizer, mesmo sem saber o contexto, mas julgam. Sabendo, julgam. Uma das pessoas que mais me deu conselho ruim na minha vida foi minha avó. Ela dizia assim, quando ele envelhecer, ele cansa. Então quer dizer que você pode ser traída e você vai esperar o homem envelhecer, porque você envelheceu também. Exato. Então, qual o comportamento de uma mulher casada, qual o comportamento de uma mulher solteira? Porque o meu comportamento é o mesmo. Exato. Então, assim, na verdade, a gente tem um conjunto de muitas crenças limitantes. Exatamente. E que fazem com que a gente permaneça em relacionamento. Principalmente porque quando você pensa, tô pensando numa mulher bem-sucedida. Você tá pensando o quê? Financeiramente? Porque o sucesso verdadeiro para uma mulher é uma família bem constituída. E eu falo de uma mulher, 99% delas. Porque até eu completar meus 35, eu nem pensava em constituir família. Então, assim, para mim, sucesso era eu conseguir advogar. E depois modificou. Mas por quê? Porque eu, quando era pequena, eu recebi o quê? Uma bonequinha, uma panelinha. Eu assisti o quê? O Walt Disney. O que a gente viu lá? Qual a princesa do tempo da gente que se salvava? Porque era a gata borralheira. Era uma mulher, uma coitadinha que limpava, que não sei o quê, que foi para um baile, que foi escolhida. A gente foi para um baile para ser escolhida, porque ele ia escolher uma princesa. Ela teve que sair correndo, ela teve que ser procurada por ele. Ou então, a Rapunzel. Ela tinha trança daquele tamanho porque ela não fez um rapel e desceu de rapel lá de cima. Não, ela passou 18 anos numa torre esperando que um homem, um príncipe, pudesse salvar. A bela adormecida que é beijada dormindo, então ela não teve como dizer se queria ou que não queria. Isso é violência sexual. Desde que o beijo seja lascivo. Então, a gente vem de uma cultura que a gente romantiza os relacionamentos, que todo final de novela, final feliz era o quê? Um casamento. E foram felizes para sempre. Alguém parou para pensar nisso? Não, mas ficou embutido no meu consciente, no meu subconsciente. E o homem? O homem, quando se suicida, provavelmente é por questão econômica. Porque ele ganhou o carrinho, ele ganhou o super-herói, ele fizeram até música porque o homem não chora. E já que estamos falando sobre isso, e que isso envolve também esse julgamento da sociedade perante as atitudes da mulher, a mulher, quando ela denuncia o agressor e depois resolve retirar a queixa. Tem muita coisa envolvida aí, né? E é doloroso. Ou até muito voltar para doloroso. ele, né? Inclusive, Eu acho que acontece muito isso. Até Né? voltar. Não tenham dúvida. Olha, uma vez eu fui para um local comer com segurança e com um cliente meu da época. E chegando lá, eu cheguei e a garçonete virou para mim, doutora, essa mulher aqui está sendo vítima de violência.
tinha sido antes de eu chegar. E o cara lá, esbanjando, final de contas. Quando o cara se levantou, eu entreguei um bilhetinho para ela, com meu nome e meu telefone, me abaixei e disse, se você quiser ir embora, se tiver sido constrangida, eu estou à sua disposição, posso tirar você daqui, é só me dizer, me mandar uma mensagem. Quando ele voltou, ao invés de ela dizer, não, muito obrigada, eu não preciso ou eu não quero, porque há uma diferença muito grande de precisar e querer, né? Ela simplesmente contou a ele. E aí a confusão começou, o cara estava armado. Nossa. Entendeu? Não teve testemunho nenhum. Eu acionei a polícia. Ela disse que não foi vítima. O dono do estabelecimento disse que não tinha câmeras, mentindo. Que eu sei que tinha, mas não queria problema com o cliente e conto mais. Corriqueiro. A funcionária não tem coragem de bater de frente. O cara era policial federal. Quem saiu processada nesse caso? Você. E foi porque não aconteceu? Não, porque eu vou esperá-la. 5, 10, 15 anos. Não será a primeira e não será a última, mas elas voltam, porque a violência vai continuar acontecendo. Até que ou seja assassinada ou que ela quebre o silêncio. E o que resta para mim? Esperar. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que é vítima de violência, mas muito próxima mesmo. Eu saber que é vítima de violência. E o dia que eu tive que intervir porque aconteceu na minha frente, aí eu fico desmoralizada, né? Porque eu tenho que respeitar o outro, mas na minha cara também é demais, né? Na minha cara passa dos limites. Não tem como, eu não tenho sangue de barata, eu não nasci com outro propósito que não seja esse, ele quer me desmoralizar. E eu tomei a frente. Sabe o que ela disse pra mim? Você vai acabar com o meu casamento, você vai destruir a minha vida. Você não respeita o tempo de todas as mulheres, porque você não respeita o meu. Sabe o que eu disse a ela? Respeita a partir de hoje, mas não perto de mim. O dia que você precisar, ou na verdade, que você sentir que não tem outra saída, porque essa é a realidade de muitas mulheres, é quando acham que não tem mais saída, é quando vem a morte de perto, ou quando atingem os próprios filhos, aí correm atrás, você me procura. E é o que eu digo para quem está em casa. Conhece alguém que é vítima de violência? Escute. Se você tiver um sangue mais frio do que o meu, presencie para poder ser testemunha. Mas caso contrário, você não tenha, faça o seguinte, meu amor. Espere essa pessoa querer sua ajuda. Espere, sente, faça denúncia anônima. Comece a ligar para 180 e denuncie tudo que está acontecendo, tá certo? Para que um dia, quando ela quebrar o silêncio, ela possa pelo menos ter provas. E a gente faz o quê? Espera, ora e respeita a vítima. Doutora Júlia, me diz uma coisa, sobre a questão da mulher se arrepender, na questão da denúncia, ela tirando essa queixa. Realmente esse processo acaba ou continua? Não. Dependendo do crime, a ação de violência contra a mulher tem um dono, digamos assim, de uma forma bem leiga e popular, né? Para que as pessoas possam entender. O dono da ação é o Ministério Público. O Ministério Público ele vai analisar se realmente ocorreu ou não. Hoje aqui eu vim com um grande advogado, um colega meu, que estava no caso de violência, que a mulher era vítima de violência, ele fez a medida protetiva dela, e aí abriu o processo contra. Do nada, ele descobriu que essa mulher tinha pego um outro advogado e tinha feito uma carta dizendo que tinha sido o advogado que tinha mandado ela fazer, quando na verdade não era verdade, é uma mentira. Aí o novo advogado entrou no caso, ela fez uma carta dizendo que porque ela não queria, porque foi o advogado que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Quer dizer, prejudicou o advogado. E adivinha onde ela está hoje? Adivinha? Com ele? Morta. Nossa, pior. Hoje. Esse caso eu estava hoje na delegacia da DHPP, porque ela foi assassinada. Eu até disse para o meu amigo, eu disse, vamos acionar esse advogado que teve coragem de colocar isso? Porque, obviamente, ele está no direito dele. Mas qual era dele? Ter entrado em contato com o antigo advogado para poder saber a realidade. Hoje essa mulher foi assassinada. É ele estar preso, mas ele vai passar quanto tempo preso? Quanto vale a vida de uma mulher? Porque se ele tem menos de 21 anos, a pena já é menor. Tem a diminuição, causa de diminuição de pena. Ele é réu primário. Já vai lá para baixo. Ele vai acusar que estava mediante violenta emoção. Digamos que na pior das hipóteses, ele consiga um crime aí duplamente qualificado. A gente tem agora uma pena específica, graças a Deus, que é a do feminicídio, né? Da pior das piores hipóteses, com toda essa condição, eu vou dizer para ele mais ou menos a pena que ele vai levar. Ele vai levar
sendo ruim, 20 anos. Ele vai cumprir 20 anos? Não. Aí nós vamos para o seguinte. Em Alagoas, você não tem um regime semiaberto, porque é progressão de regime. Você inicia no fechado, crime acima de 8 anos, normalmente inicia no fechado. Aí, obrigatoriamente, né? Aí você vai... Quanto tempo ele vai passar preso? Eu vou ser boazinha. Vou ser muito boazinha. E vou colocar aqui uma média. Ele vai passar, se ele passar, tá, minha gente? Eu sendo ruim mesmo na pena, com todas as possibilidades. 6 anos. 6 anos valeu a vida dessa mulher? Lógico que não. Com 6 anos ele tá na rua para matar outra mulher. Por quê? Exato. Porque o crime compensa. Por que o crime compensa? Porque nossa legislação é branda. Por que nossa legislação é branda? Porque é feita por homens. Em sua maioria. Por que se dá essa crescente feminicídio? Essa crescente que está cada vez mais e mais. Sem dúvida nenhuma, a sensação de poder sobre as mulheres. E, com certeza absoluta, a certeza da impunidade. Seja por dinheiro, seja por influência, ou seja pela falta do Estado. Impunidade. Eu tenho acompanhado muito seu perfil e lido muitos comentários e escutado também mulheres falando que a medida protetiva é uma sentença de morte. Porque muitas vezes eles não cumprem, não são presos, né, e acabam matando a mulher. Qual a sua opinião sobre isso? A medida protetiva não é uma sentença de morte, e eu garanto que não é. Na verdade, o próprio agressor quer que você acredite nisso. Para quê? Para que não tenha um registro. A medida protetiva comprovadamente diminui a violência. Então, a gente não pode dizer a vítima de violência, que continua sendo vítima de violência depois da medida protetiva, é 30%. Então, nós temos 70% que tiveram uma carta de euforia com essa medida protetiva. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, trazer essa narrativa. O que a gente tem que trazer de narrativa é que se a sua medida protetiva não está sendo respeitada, você tem mecanismos que você precisa adotar para garantir a sua segurança. Dentre eles é gritar por socorro, representar a autoridade que não toma providência no seu caso. É acionar a polícia, usar suas redes sociais e mostrar que aquele papel ali, porque o judiciário está sendo desmoralizado. Você sofre violência e o judiciário traz a medida protetiva e ele não cumpre. Não é só você que está sendo desrespeitado, é o próprio judiciário, porque é a mão do judiciário que está ali. É o juiz que deu a causa que também está sendo desrespeitado. E você tem que trazer isso para os autos. Então, se sua medida protetiva não está sendo respondida, não está trazendo o efeito que deveria ter trazido, procure as autoridades e grite, procure a gente. A minha página está aberta aí para denúncia, estou todos os dias de forma gratuita trazendo mulheres vítimas de violência. E eu vejo muitas mulheres te pedindo ajuda no teu perfil. Infelizmente, é a voz. Como o nome de vocês, é voz. É voz que essa mulher precisa. Porque ela só vai ter voz dentro do processo através da advogada da Defensoria Pública, chamando capacidade postulatória. A mulher não tem voz dentro do processo, porque quem pede, quem requer é o advogado ou o defensor público, né? É voz através das redes sociais, através do podcast de vocês, através... Pajussara, a TV Pajussara, tem um Pajussara social que é para dar voz às mulheres. E tantas outras, TV Ponta Verde, todas as TVs, acabam que tem um serviço muito grande social em acolher e dar visibilidade. E essa visibilidade faz com que o movimento e o Estado, inclusive o judiciário. Então, não é carta de euforia, mas se a sua não funcionou, corra atrás. Falando rapidinho, já que dá voz, como é que a AME ajuda essas mulheres? A AME foi a realização do sonho da minha vida, né? É uma associação Fale sem sobre fins ela. lucrativos. Pois é, eu sinto uma falta muito grande da AME, muito. Tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu não tô mais lá, a AME, mas quem está à frente é maravilhosa, a Nazaré é uma psicóloga maravilhosa, estão lá. Sinto muita falta deles. Foi um sonho. Quando não existia no Brasil o atendimento multidisciplinar, eu achei que como advogada eu ia mudar o mundo. A verdade tem que ser dele. Eu queria ser jornalista, minha mãe não deixou, disse que eu ia ser advogada da mulher e graças a Deus ela me viu nessa condição e realmente era o que Deus queria para a minha vida. Então a gente começou a atender de forma multidisciplinar. Então não era só o advogado. O advogado resolvia o processo, mas era o psicólogo que fortalecia para poder você dar continuidade, era o psiquiatra que atendia,
era o dentista que fazia a recuperação da arcada dentária, ou até mesmo recuperação de danos físicos. Palmira Santa Rosa fazia a recuperação de danos físicos da violência, ou um tratamento a laser. A gente fez mais de 30 cirurgias íntimas com a Alicia Porfírio, que é médica também, ou atendimento com a dermatologista, que é a minha dermatologista, que cuidou do meu câncer de pele e que cuida de mim. Agora que eu deixei a maternidade, hoje mesmo eu já fiz botox lá, que é a doutora Sheila Cavalcante. Então a gente tem um grupo. Na verdade, a gente foi puxando amigos na minha época e eu consegui fundar uma associação que atendesse a necessidade da mulher. A minha mãe, que é sobrevivente da violência, não tinha condições, apesar de ter conseguido se formar como advogada já com idade avançada, ela não tinha condições de ter contato com a vítima para falar sobre o ocorrido. Então, o que ela fazia? Curso de crochê, curso de costura. Na pandemia, a gente distribuiu máquina de costura para poder vender as máscaras, e a gente vendia as máscaras para ela. Então, a gente distribuía a cesta básica. Por quê? Ela não vai passar fome. Daqui que anda o processo. Na época que eu entrei, não tinha medida protetiva na delegacia. Era só com advogado. Então, assim, obviamente que evoluímos neste contexto e a associação continua fazendo atendimento. Esse mês, a associação completa ano dia 15. Quantos anos já? Na minha gestão foram 13. Agora, mais 2, 15, né? É um sonho, ali a realização do sonho. E eu vou trazer depois o convite para vocês, porque eu vou retornar a fazer atendimento na associação. Que bom. Essa semana eu estive com a presidência. Estaremos lá. Eu digo, quero voltar para fazer atendimento. Então, está aí à disposição através das redes sociais. Sigam a Associação AME nas redes sociais. Tem site e também Facebook, Instagram, site e aplicativo. Tudo é Associação AME. Bota no Google, Associação AME, pode botar a Defesa da Mulher e você vai encontrar tudo da nossa associação. Digo nossa porque fundei, né? A gente queria só fazer um parêntese aqui, o nosso tempo está encerrando, mas vai dar tempo, sobre a palavra da vítima. Que muitas vezes as pessoas invalidam, né, relativizam, mas sempre dar voz, né, doutora? A palavra da vítima. Porque só ela sabe o que é que ela vivencia. Para você ter coragem de falar, você já teve que quebrar o medo, a angústia, os julgamentos, a vergonha. Então, quando você ouvir uma mulher falando que foi vítima de violência, não questione, não duvide. Existem mulheres que infelizmente mentem, mas essas mulheres são minorias e elas responderão por denunciação caluniosa. Valide, escute, respeite o tempo dela, a fala dela. E entenda que existem diversas coisas por trás para que ela tenha demorado a vir falar. Essa semana eu divulguei, passada, um caso de uma vítima de violência sexual que demorou 3 anos para poder... Eu vou entregar até para vocês, se vocês quiserem postar, fiquem à vontade. Ela quebrou o silêncio depois de 3 anos, porque ela saiu do município, eu era aqui, de Marechal Deodoro. E a delegada mulher escreveu no seu texto final, dizendo assim, que não entendia o porquê, com as palavras dela. Uma mulher vítima de violência, depois de tanto tempo, vai inventar uma história dessa. Porque se isto realmente tivesse acontecido, o natural seria ela procurar diretamente a delegacia de imediato. E eu estou aqui para dizer para esta delegada e para todas as outras pessoas que não entendem de violência ou que não sofreram a violência e que a legislação demora, o Código Penal de 1940, a legislação demora para ser modificada. É permitido 20 anos para denunciar a violência sexual. Então, o estupro hoje, você tem o prazo de 20 anos para denunciar. E esses 20 anos só começa a contar a partir da maioridade. Então, eu, por exemplo, que fui vítima com 8 anos de idade, eu completei 18, seriam 10 anos. Mais 20 anos, eu teria 30 anos para entrar dentro da delegacia e formalizar a denúncia. Então, não descredibilize essa palavra, porque eu estou exigindo meu direito como parte. E é isso que eu digo para vocês que estão aqui. Não escute delegado que não respeita e que não entende o que é violência, porque com certeza é uma pessoa privilegiada, seja, nem sei quem é a pessoa que não, mas com certeza é uma pessoa privilegiada, seja por classe econômica, seja por cor, seja por status, por condição econômica, é uma pessoa privilegiada que não viveu a violência sexual. Então a mensagem que eu tenho para dizer para você, independente do tempo, fale. E para você que está ouvindo o meu testemunho
escute. Se você não tiver uma palavra de apoio para dar, silencie, porque a gente não precisa de crítica, a gente precisa de apoio. Doutora Júlia, nós ficaríamos com a senhora mais uns 3 episódios, mas nos despedimos por aqui, Então, deixa eu fazer um agradecendo pedido. a sua Um presença. pedido de despedida. Sigam as nossas redes sociais. Eu tenho certeza que eles vão deixar aí. E faz o seguinte, você já se inscreve num canal, ativa o sininho de notificação e compartilha. Porque aqui você vai ter muita informação. É só o primeiro episódio com essas maravilhosas e com certeza vocês terão muito mais. Júlia. Eu que agradeço demais. Me sigam também nas redes sociais, é Julia Nunes _mulher e de mãos dadas e unidas. Sempre. Com você que está em casa, a gente vai levar esse podcast muito longe e dar voz a muitas mulheres. Obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso.